Olá, meu querido. Tudo bem? Sou eu, né? Você sabe meu nome, eu não vou dizer não, mas tá aí em cima. Pois bem, já mandei 2 vídeos para você e por que eu estou aqui? Eu estou aqui para dizer que estou com saudades. Há um mês que eu não vejo vocês, que eu não escuto a voz de vocês, que eu não vejo fotinha de vocês. E com as outras turmas todas eu já dei aula, só falta vocês. Vocês são, por causa disso, os últimos? Não, são os últimos só cronologicamente, mas no coração vocês estão com a corda toda, tá? Então eu venho aqui, antes de qualquer coisa, pedir a Deus que abençoe vocês. Segunda coisa, dizer que eu estou aqui para tentar fazer uma revisão geral, trazendo algumas perguntas sobre o conteúdo, porque caso tenha surgido alguma dúvida, eu procuro responder com essas perguntas que eu irei discorrê-las aqui. Outra coisa, aproveitem esse tempo para refletir, para pensar na vida, não somente de forma acadêmica, não somente em conteúdo. Pense no que você pode ser, mudanças que podem acontecer na sua vida. Pensa que o tempo é remédio, que pode ser usado também para curar muitas feridas. Então pensa sobre isso, eu estou aqui para o que você precisar, meu e-mail está sempre à disposição, tá? Mas vamos fazer uma revisão com algumas perguntas que eu colhi das outras aulas que eu fiz com os alunos do 2º ano. Bom, né? É como se eu pensasse que as dúvidas deles talvez fossem as suas. Se não forem, repito, o e-mail está à disposição. Infelizmente hoje nós não podemos estar juntos devido ao dia. Mas eu estou fazendo o que eu posso para que você não fique com dúvida nenhuma. Combinado? Então vamos lá. A primeira coisa. Por que Maquiavel escreveu O Príncipe? Maquiavel escreveu O Príncipe numa tentativa de voltar para o governo de Florença. Vou contar essa história para você rapidão. Maquiavel era funcionário do regente Lourenço I. Lourenço I era um ótimo governante, conseguia fortalecer a Península Italiana, apesar dela ser dividida, e ele viu tudo isso, né, Maquiavel. Lourenço morre e seu filho assume, Piero de Médici. A unidade mínima que havia nas províncias da Itália acaba. Maquiavel é expulso junto com outros funcionários. Nesse período de expulsão, de exílio de Maquiavel, é quando ele escreve O Príncipe. E escrevendo O Príncipe, ele traz para nós uma teoria política considerada a primeira ciência política da história. Ele criou uma teoria que deu origem ao termo ciência política. Mas o livro dele era apenas um manual ensinando como o príncipe devia agir para ter 2 objetivos. O primeiro deles, como ele deve agir para se manter no poder. E segundo, como ele pode unificar a Itália? Como é que o mundo, como é que a Itália, como é que a região, a cidade, o todo pode estar à mercê do príncipe? Aí isso é outra pergunta que eu posso fazer para vocês. Professor, o senhor pode explicar o que são as características da virtude e da fortuna? Porque Maquiavel diz que o príncipe precisa delas. Isso mesmo. Imagine que um professor em sala de aula tem que estar atento a tudo o que acontece. Existem professores e professores. Tem professor que pode deixar você conversar um pouquinho para depois reclamar. Tem professor que reclama na primeira vez que você abre a boca. Você sabe que isso é verdade. Tem professores e professores. Mas você deve concordar comigo que a maioria deles consegue perceber o que está acontecendo na sala de aula e consegue inserir-se, interferir em um determinado momento quando ele achar prudente. Isso é um pouco da virtude de Maquiavel, só que em relação ao governo. O príncipe é aquele que capta os jogos de poder que acontecem ao seu redor. É aquele que deve se manter de tal forma que deve afastar os que querem o poder e se apropriar do povo, para fazer com que o povo seja benéfico a ele. Para Maquiavel, então, não tem como haver uma coisa aqui, digamos assim, futurista, uma meta a ser alcançada. Por isso, Maquiavel ele vai discorrer que o príncipe que tem a virtude deve também ter a fortuna.
porque a política é circunstancial. Se a política é circunstancial, se a política é contingente, se tudo acontece do nada e você não espera, o príncipe tem que conseguir reverter aquilo que ele não esperava em benefício para ele. Essa capacidade é a fortuna. Professor, terceira pergunta, qual é a diferença da ética de Maquiavel e dos antigos? Porque os antigos pensavam a ética e a política juntas. Maquiavel pensa assim também? Não. Maquiavel vai fazer uma crítica grande à antiguidade, principalmente Platão, Aristóteles, Agostinho, quando eles dizem que o bom é bom e o mal é mal. Pense comigo. Se uma coisa é boa, todos nós temos que ver como bom. Se uma coisa é má, todos nós temos que ver como má. Esse é o pensamento antigo, porque as coisas ou são boas ou são más. Maquiavel diz, não, as coisas podem ser boas para mim e más para você, ou o contrário. O que eu tiro de conclusão em relação a isso? Os conceitos para Maquiavel, eles não são absolutos nem universais. Eles são contingentes, eles mudam de acordo com a circunstância, porque a política é circunstancial, a política é presente. Professor, por que Maquiavel é republicano? Por que o senhor diz no vídeo que Maquiavel é republicano? Se você acompanhou o vídeo, você vai ver que Maquiavel começa escrevendo o príncipe, defendendo o poder do príncipe sobre o povo, por meio da virtude e da fortuna. Mas no segundo livro, Comentários sobre a Segunda Década de Tito Livio, Nicolau Maquiavel ele vai defender que nós sejamos republicanos, porque o poder é do povo. Então ele diz, uma vez que o príncipe conseguiu, reuniu em torno de si os outros, conseguiu o apoio do povo, se afastou daqueles que desejam o poder, acabaram-se as intrigas, está na hora de dar o poder a quem é de direito, o povo. Galera, para não me estender muito, Maquiavel tranquilo, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Repito, para você não esquecer. Thomas Hobbes, ele inaugura um novo período filosófico. Aí pode surgir a seguinte pergunta. Professor, o senhor disse no vídeo que Maquiavel não criou o Estado como nós conhecemos. Quem criou o Estado foi Hobbes. Por quê? Qual a diferença? Quando Maquiavel pensa no Estado, Maquiavel ainda defende a ideia de uma natureza política no ser humano, como se nós tivéssemos, por natureza, o dever de viver em sociedade e fazer política. Thomas Hobbes quebra este modo de pensar e dá origem ao que nós vamos chamar de contratualismo. O primeiro é Hobbes, que eu apresento para você hoje, e na próxima aula, se Deus quiser, na sua presença, a gente conversando lá no Meet, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Então, o Hobbes, ele, quando lança o contrato social, ele pensa a vida dividida em duas realidades. Não é Platão não, com o mundo das ideias e mundo sensível não, tá? Existe o estado de natureza e existe a sociedade como nós conhecemos. E diz ele, não é natural vivermos em sociedade. Houve um momento onde nós fizemos um acordo, um contrato, foi feito entre nós. E deste modo nasce o contratualismo. Não há natureza política no ser humano, não há natureza humana social, a gente faz sociedade para o nosso próprio bem. No caso de Hobbes, porque os contratualistas mudam isso aí, o bem que eu tenho dentro do estado de natureza é o direito de natureza, que ele vai chamar de direito à vida. Esse direito à vida, ele não é muito respeitado, porque o homem é o lobo do próprio homem para Hobbes. Isso significa que quando Hobbes pensa a política, ele pensa numa mudança de um momento onde a lei é geral, aliás, onde há ausência de lei, onde a liberdade é geral, para uma mudança drástica, onde a liberdade passa a ser coletiva, social, e nós somos pessoas civilizadas. Aí a outra pergunta que você pode me fazer é, professor, o senhor pode explicar qual a diferença do estado de natureza para Hobbes, para a sociedade de Hobbes? O que mudança é essa e por que ele chama de contrato? No estado de natureza, para Hobbes, o homem é mau. Muitos filósofos vão dizer isso, tá, galera? Maquiavel disse também, Hobbes está dizendo,
Immanuel Kant disse isso também, se eu estudar ele ainda esse ano. Se o homem é mau, ele é egoísta, ele é assassino, mas como nós temos liberdade plena e nós temos o direito de vida, a pergunta é: quem respeita o direito de vida? Se eu quero uma coisa, eu tomo e lhe mato se tiver que tu matar. Ponto final para Hobbes. Então as pessoas não respeitam o direito mais sublime, que é o direito à vida. Então é preciso fazer o quê? Contrato. Fazendo o contrato, nós vamos estipular um rei forte. Pode prestar atenção que esse rei, ele não é uma pessoa comum, ele é mais forte de todos, ele faz um símbolo com um monstro marinho, o Leviatã, e este rei representa o que nós chamamos hoje de Estado. Aquele detentor de todas as leis, que vive para o povo, sanciona leis e em troca o povo lhe dá algo. É contrato por causa disso, porque as duas partes estão oferecendo algo ao outro. Por exemplo, o Estado em Hobbes oferece ao povo proteção contra a morte, preserva o direito de vida. E o povo dá o que a ele? A liberdade individual. A liberdade em Hobbes agora é coletiva. As pessoas têm que obedecer o rei. O rei tem toda a autoridade sobre as pessoas e, como eu deixo claro no vídeo, tem algumas exceções, que é quando ele não faz aquilo que deve fazer, que é manter a paz, impedir a morte das pessoas, e quando ele não respeita aquilo que é dito pelo cristão ou quando ele faz algum tipo de apologia contra a religião cristã. Ok, galera? Fico por aqui, é só uma revisão. Um abraço bem grande, felicidades e até outro dia, se Deus quiser.